Nasa Yuzaki é um jovem respirando em um dia de neve quando de repente uma garota aparece. Enquanto ele tem um flashback de sua vida, ele admira a beleza dessa garota. Ele se lembra de como todos zombavam dele por causa do seu nome, NASA, que é semelhante à Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Apesar das provocações, NASA decide ser melhor do que eles e se esforça para superar essas zombarias. Mais tarde, após discutir seu futuro com seu professor e saber que Sakura está entrando no colégio mais privilegiado de Tóquio, NASA, o autoproclamado homem que pretende atingir a velocidade da luz mais rápido do que qualquer um, eu acho. Ele é como o Flash. Em um dia de neve, com muitos pensamentos em sua mente, Nasa Yuzaki encontra um ponto de virada em sua vida. Ele vê uma garota fofa do outro lado da rua e fica encantado por ela. Sem hesitar, ele acredita que falar com ela é a razão de seu nascimento. Cheio de paixão, ele atravessa a rua. No entanto, ao chegar no meio do caminho, um caminhão em alta velocidade vem em direção a ele, desferindo um golpe terrível. Tudo fica preto. Quando ele abre os olhos, vê a garota na frente dele, coberta de ferimentos como ele. Acontece que ela levou a maior parte do golpe para protegê-lo. Apesar de sua própria dor, ela instrui o motorista do caminhão a levar Nasa para um hospital. Ignorando seus ferimentos, ela diz a Nasa para esquecer dela e desaparece na noite. Pensando consigo mesmo, Nasa acreditava que ela parecia uma princesa voltando para a lua, como ela mencionou antes de desmaiar. Acordando rapidamente, Nasa pergunta ao motorista sobre a garota, mas é aconselhado a não se mover devido aos ferimentos. No entanto, hoje não é um dia para perder tempo. Ele deve encontrá-la. Apesar das condições piorarem na nevasca, ele eventualmente a localiza em um ponto de ônibus. A garota fica surpresa com as ações de Nasa e diz a ele para se sentar. Nasa fica muito envergonhada estando tão perto dela, ainda mais quando ela lhe oferece apoio. Vendo sua condição piorar, ela decide chamar alguém para ajudá-lo. No entanto, ele não pode perder essa oportunidade, então ele diz a ela como pensava que ela era uma princesa. Ele conta uma história onde o imperador e um homem velho deveriam ter se esforçado mais para impedi-la de voltar à lua. Finalmente reunindo coragem, Nasa confessa seus sentimentos à garota e a convida para sair com ele. Depois de um momento de silêncio, ela se vira e diz a ele que se ele se casar com ela sairá com ele. Sem hesitar, Nasa grita um forte sim antes de desmaiar. Mais tarde, Nasa acorda em um hospital. E à medida que os dias passam, ele continua a se recuperar e estudar. Depois de passar no exame no ano novo, em vez de ir para o ensino médio, ele decide se concentrar apenas em empregos que envolvem atendimento ao cliente, na esperança de encontrar aquela garota misteriosa novamente. No entanto, o dia parece que nunca vai chegar e logo ele está morando sozinho em um pequeno apartamento. 2 anos se passam desde o encontro de Nasa com a misteriosa garota, quando ela de repente chega em sua casa, deixando-o completamente chocado. Ela finalmente se apresenta como Tsukasa. Depois de se acomodar na mesa, Tsukasa tira um formulário de casamento, chocando ainda mais Nasa. Ela o lembra do dia em que se conheceram e de como ele havia concordado em se casar com ela. Depois de reafirmar sua determinação e sentimentos por ela, Nasa preenche as partes relevantes do formulário, dissipando qualquer dúvida e confusão que ainda sentia. O senso comum não conseguia superar o sorriso fofo dela. Nasa devolve o formulário para Tsukasa, que o examina. Enquanto saem para oficializar o casamento, Nasa ainda está um pouco incerto se eles podem simplesmente se casar entregando um pedaço de papel. Enquanto caminhava, Tsukasa reflete sobre como seu novo nome, Yuzaki Tsukasa, soa bem. Quando ela pergunta a Nasa o que ele acha, ele diz que é muito melhor que o dele, que é escrito como Hashihira, mas é pronunciado Nasa. Ele percebe que ela nunca fez nenhuma piada sobre o nome dele. Ela diz a ele que seu nome é realmente bonito, fazendo-o pensar sobre como esse casamento é irreal, mas como seu desejo de casar com ela é definitivamente real. Logo, eles finalizam o casamento e também fazem um plano comemorativo. Tsukasa sugere que eles tentem segurar as mãos agora que estão casados, e Nasa fica tão nervoso ao segurar a mão dela que começa a ansiar por outras coisas que ele pode tocar agora. Não apenas mãos que Tsukasa acaba ouvindo. Nasa está esperando sozinho em seu apartamento que Tsukasa volte, enquanto tenta entender o fato de que agora estão casados. Ele rapidamente percebe que existe a possibilidade de dormirem na mesma cama, e isso o deixa em pânico. No desespero do momento, ele tenta descobrir uma maneira de eles dormirem confortavelmente em uma cama. No entanto, Tsukasa logo retorna, e para surpresa e constrangimento de Nasa, ela o encontra abraçando um travesseiro enquanto imagina estar com ela. Acho que ele está escolhendo sua posição favorita. Se você me entende, comente sua posição favorita. Ela diz a ele que foi pegar sua bagagem em um armário de loja de conveniência. Nasa então se pergunta se a família dela estaria preocupada com ela estando fora tão tarde, mas Tsukasa explica que ela não tem uma casa agora. Ao ouvir isso, ele decide que ter um futon é suficiente e ele pode dormir no chão. No entanto, Tsukasa sugere que ela fique em um hotel esta noite. Nasa parece desapontado com a ideia, até que ela lhe diz que, como é sua esposa, não vai a lugar nenhum. Isso o deixa completamente surpreso.
Então ele se pergunta por que ela se tornou sua esposa em primeiro lugar e pergunta por que ela se casou com ele. No entanto, ela diz que é um segredo, o que o irrita muito. Ele sugere comprar um segundo futon para que ela não precise ir embora. E ela concorda com isso desde que possam experimentar um de espuma viscoelástica. Eles visitam uma loja para comprar um futon, com Tsukasa perguntando se este será o primeiro presente de Nasa para ela, ao que ele responde sim. Quando eles voltam para casa, uma súbita questão existencial passa pela mente de Nasa sobre o casamento. Nasa está bastante sobrecarregado, com uma confusão vagando em seu apartamento. De qualquer forma, é hora de dormir, e eles finalmente começam a se acomodar para dormir. Infelizmente, Nasa não consegue dormir direito por estar completamente distraído com Tsukasa. Depois de vê-la se mexendo enquanto dorme, Nasa se pergunta se deveria dar um beijo de boa noite nela, mas decide não fazê-lo, já que nosso protagonista romântico quer que o primeiro beijo dele seja diferente. Tsukasa então se levanta de repente para pegar uma bebida e, ao retornar, adormece acidentalmente em cima de sua cama, puxando as cobertas enquanto desliza de volta ao nível do chão. Em resumo, Nasa não consegue dormir com sua esposa tão perto. Como é possível para um homem dormir se há uma garota ao lado dele? O quê? Não acredito! O que vocês acham, pessoal? Conseguem dormir? Na manhã seguinte, Nasa acorda primeiro e não consegue ignorar sua esposa sonolenta deitada na sua frente. Ele percebe que as coisas mudaram bastante desde o dia anterior e agora há uma certa pessoa no mesmo quarto. É uma boa manhã, e depois de se levantar e trocar de roupa, Tsukasa decide preparar o café da manhã. Quando ela dá uma olhada na geladeira de Nasa, fica bastante surpresa com a quantidade de comida que ele tem, tudo etiquetado e bem organizado. Ele diz a ela que estudou dietética e descobriu que a melhor refeição para ele era hot pot todos os dias para ter o mesmo sabor todos os dias. Desinteressado com isso, Tsukasa diz para ele esperar enquanto ela prepara uma comida melhor. Após 10 minutos, eles se sentam para comer e Nasa fica surpreso com o resultado incrível que ela produziu. Depois de terminarem a refeição, decidem ir à casa de banho mais próxima, já que o apartamento de Nasa não tem banheira e ele conhece bem o dono. Nasa quer ver Tsukasa depois que ela toma banho, então eles saem. Depois de comprar várias coisas para Tsukasa, eles chegam à casa de banho Arisa, onde duas irmãs trabalham. Eles começam com Kanami Arisugawa, que já está trabalhando quando chegam. Ela fica completamente chocada por Nasa ter trazido uma garota com ele, pensando que ele estudou tanto que sua libido desapareceu. Kanami gosta de piadas sujas, e em particular, ela não é uma jovem delicada. Intrigada pela situação, ela então pergunta se eles estão namorando, mas Nasa em vez disso diz a ela que os dois são casados, chocando-a ainda mais. Depois de parabenizá-los, Kanami convida Tsukasa para tomar banho. Quando Nasa tenta se juntar, Kanami o impede e exige uma explicação, achando que Nasa não poderia ter uma namorada. Kanami pergunta se Nasa contou à irmã dela, mas ele não contou. Kanami insiste que, já que ele decidiu se casar com Tsukasa, ele deve fazê-la feliz. Nasa, agora determinado, declara seu amor por sua esposa exatamente quando ela entra, causando constrangimento para ambos. Dentro da casa de banho, Nasa está confuso sobre como agir durante um banho típico. Ele acredita que se ele agir normalmente, sua esposa vai aparecer magicamente, mas a realidade se mostra mais desafiadora. Enquanto isso, Tsukasa está desfrutando de seu banho até que a irmã de Kanami aparece atrás dela. Ela se apresenta como Aya Arisugawa, a filha mais velha da casa de banhos. Aya pede desculpas por observar Tsukasa enquanto ela estava tomando banho e pergunta se ela gostaria que suas costas fossem lavadas como compensação. Depois de alguma persuasão, como Tsukasa não gosta de ser tocada, ela aceita a oferta. Aya comenta como a pele de Tsukasa é bonita, comparando-a à seda. No entanto, ela percebe que a seda é um tecido que vem dos bichos da seda. E por mais bonita que seja a pele dela, compará-la a excremento de inseto não é a escolha certa. Em vez disso, ela decide compará-lo a um iPhone X por razões desconhecidas para Tsukasa. A garota diz que seu nome é Arisa, e Tsukasa se apresenta como Uzaki Tsukasa, com Aya assumindo que ela é a irmã mais nova de Nasa. Após o banho de Nasa, Tsukasa se encontra com ele novamente, acompanhada da irmã mais velha de Kaname, Aya, devido ao mal-entendido anterior. Aya não percebe que os dois estão casados e nenhum deles sabe disso. Tsukasa é informada de como Nasa ajudou a sustentar a família Arisa e seus negócios quando enfrentaram dificuldades. Tsukasa parece decepcionada ao ouvir o quanto Aya é grata a Nasa, mas ele não percebe isso. Os dois então saem da casa de banhos e voltam para casa. Tsukasa comenta o quão fofa Aya parece ser com Nasa, concordando completamente com ela e não percebendo sua escolha infeliz de palavras. Assim que percebe isso, ele a vê olhando para um casamento na igreja e se lembra do que Kanami lhe disse sobre o casamento deles. Ele pergunta se ela está preocupada com aquela coisa, mas ela assume que ele está falando sobre Aya e entende errado. Tsukasa, aguardando o retorno de Nasa, decide limpar o lugar, mas descobre, para sua surpresa, que seu habilidoso marido já limpou tudo à vista. Ela não quer arriscar ver que tipo de coisas secretas ele pode ter escondido, e por isso, nunca saberemos se Nasa é um pervertido.
Então há outra coisa que pode ser feita em casa: cozinhar. Logo sua campainha toca e Tsukasa, supondo que seja Nasa, vai atender. Para sua surpresa, ela é recebida por uma jovem chamada Chitose Kagenoji, que afirma ser irmã de Tsukasa, mas não sua irmã de verdade. Chitose chama Tsukasa de irmã e comenta que o lugar onde Tsukasa está agora é um complexo de apartamentos simples e não combina com ela. Antes que Chitose possa terminar, Tsukasa fecha a porta na cara dela pacificamente. No entanto, Chitose começa a chorar tão forte do lado de fora que Tsukasa decide abrir a porta novamente. O motivo pelo qual Chitose consegue cuidar de Tsukasa é que a avó delas, Takiko Suomi, está preocupada. Na verdade, Takiko sabia a localização de Tsukasa, e Chitose a forçou a desistir da posição de Tsukasa e encontrá-la sem a permissão de Takiko. Tudo isso foi por causa da sobrinha. Mas Tsukasa não vê razão para o envolvimento de Takiko. Ela encerra as tentativas de Chitose de trazê-la de volta, dizendo que agora está casada. Nasa chega e encontra Chitose, que, impressionada por sua alma gêmea, decide contar a ele o que aconteceu. Ela descreve a pessoa com quem tem problemas, e quando começa a apreciar o fato de que ele estava ouvindo aleatoriamente, um pressionado Tsukasa aparece atrás dela. Ela rapidamente percebe que Nasa é seu marido. Ela diz a Nasa que a garota é Chitose Kagenuchi, uma garota que foi acolhida por sua família. Nasa se apresenta casualmente a ela e começa uma conversa. Apesar dos protestos de Chitose, ela afirma que não aceitará ele como parceiro de Tsukasa no casamento. Surpreendentemente, Nasa demonstra suas boas habilidades de comunicação ao reconhecer que ela não está errada em pensar assim, devido a quão repentino tudo foi. No entanto, Chitose não aceitará isso facilmente, e ela faz a coisa mais óbvia a se fazer nesses casos. Ela sequestra Nasa para a vila de Chitose. Na vila, Chitose é elegante e não vai se rebaixar a Puter, pois há maneiras melhores de destruir o casamento dele. Chitose está mais convencida do que nunca, e com a ajuda de suas empregadas, Aurora e Charlotte, ela quer retratar Nasa como um traidor. No entanto, quando Charlotte leva o papel muito a sério, seu plano elaborado desmorona. Depois de perder tempo com um jogo confuso, Chitose perde Nasa de vista, que foge para dentro da mansão. A Nasa começa a procurar o quarto de Tsukasa, presumindo que ela morava lá, e finalmente encontra um com o cheiro dela. Ele nota uma caixa de vidro com uma pedra da lua, e sua surpresa cresce quando Charlotte aparece com uma grande espada, abrindo caminho para dentro do quarto. Ela diz a ele que ele não tem permissão para entrar lá e começa a culpa atacá-lo. No entanto, Chitose e Aurora chegam, gritando com Charlotte para não ser tão imprudente naquela sala. Infelizmente, ela acaba danificando o estojo com a pedra da lua dentro. Nasa rapidamente consegue consertar, preservando a pedra da lua, e também deduz pela reação de Chitose que a pedra é real. Chitose diz a ele que a avó deles pegou emprestado para acalmar Tsukasa. Ao ouvir a confusão de Nasa sobre isso, ela percebe que ele não sabe o que Tsukasa é e pergunta se ele sabe algo sobre o passado dela. Ele responde que não, o que faz Chitose ficar brava por sua irmã ter se casado com alguém que não sabia nada sobre ela. Charlotte intervém, dizendo que Nasa salvou a lua de Tsukasa e o abraça em agradecimento. No entanto, Aurora aproveita a oportunidade para tirar uma foto deles e a edita para parecer indecente. Nesse momento, Tsukasa aparece, pega a foto e comenta sobre como está bonita, para choque de Nasa. Chitose diz para ela se divorciar por causa de como ele é terrível. Tsukasa parece concordar com isso, dizendo-lhe para segui-la para que possam conversar sobre o assunto. Assim que eles saem da sala, fica claro que eles fugiram em vez disso. Tsukasa revela que ela estava apenas fingindo para que pudessem escapar, e se ela estivesse realmente brava, as coisas seriam muito piores para ele. Logo, eles se encontram em uma igreja antiga construída na era Meiji. Vendo-a tão radiante e feliz, Nasa percebe o que é devoção. Ele começa a dizer a ela que, se algo bom acontecer com ele, ela será a primeira a saber. Se algo ruim acontecer com ela, ele carregará o fardo com ela. Eles compartilharão tudo, se apoiarão mutuamente, e que ele não quer que ela jamais se arrependa de escolhê-lo como marido. Se isso soa como uma proposta, é porque é uma. E que melhor maneira de selar isso do que com um beijo, depois de jurar dar a ela seu amor eterno. Tsukasa adora filmes, jogos e cultura pop em geral, e a ausência de uma televisão no apartamento do Nasa está seriamente minando as bases do casamento deles. Além disso, Nasa tem pouco conhecimento de filmes. Para superar essa falta de cultura tão proeminente na vida de Nasa e salvar o casamento, só existe uma solução possível: uma nova TV. De fato, Tsukasa não consegue parar de falar sobre filmes e séries na frente de Nasa, e não é como se ela estivesse tentando impor seus hobbies na mente de Nasa. Bem, na verdade, ela está, mas ela quer poder compartilhar sua empolgação com ele enquanto assistem a uma nova série. Enfim, toda essa conversa sobre filmes e anime, sua grande paixão, a torna mais animada, e Nasa gosta desse novo lado de sua esposa que ele nunca tinha visto. No Arasugawa Bathhouse, Tsukasa está tomando banho enquanto Nasa conversa com Kanami. Kanami sugere a Nasa que um casal precisa de anéis para simbolizar seu amor.
Existe a coisa do diamante ao qual eles juram seu amor, mas a Nasa não sabe os pequenos detalhes. Existem dois tipos de anéis quando se fala sobre casamento: anéis de noivado e anéis de casamento. Anéis de noivado são os básicos que você dá às meninas quando está pedindo em casamento, e podem ser bastante caros. Por outro lado, alianças são os anéis emparelhados que homens e mulheres colocam nos dedos anelares. No caminho de volta para casa, Tsukasa convence Nasa a parar em um parque público e sentar em um banco. Assim que percebe isso, não demora muito para roubar um beijo dos lábios de Tsukasa em plena luz do dia. Um beijo em público é um bom avanço para o casal, mesmo que Tsukasa não possa deixar de chamá-lo de ousado. Nasa volta a falar sobre os anéis novamente. Eles já são casados, então anéis de noivado não são necessários. A Nasa quer que eles mostrem seu amor poderoso, mas ele não sabe quanto um anel de diamante pode custar na vida real. A Tsukasa sabe e recusa a ideia de comprá-los. Ela o convence a ir à joalheria mais cara para provar seu ponto. No entanto, Nasa quase comprou o mais caro, e ela o arrasta para fora. Nasa explica que, desde que tenham um anel que simboliza seu amor eterno, eles podem sentir a presença um do outro mesmo quando estão separados. Em resumo, ele quer comprá-los para Tsukasa, pois ela se sente bastante solitária enquanto ele está no trabalho. Uma vez que percebe que isso fará Nasa feliz, ela aceita comprá-los, mas apenas os mais baratos. Como ela se lembrará daquele dia sempre que olhar para aquele anel, ela se lembrará de como a Nasa quase gastou uma fortuna em seus anéis, mas no final, eles compraram os mais baratos. O mais importante é que ela se lembrará de como o Nasa é gentil e quanto ele se importa com ela. Tsukasa prende o cabelo toda noite antes de dormir, mas como ela se mexe muito enquanto dorme, eles se soltam quase instantaneamente. Além disso, ela é sonâmbula e sempre vai beber água no meio da noite enquanto está meio adormecida. No caminho de volta, ela geralmente tenta pegar as capas da Nasa e depois adormece no futon. Este é o seu ritual de sonâmbula habitual, mas não desta vez. Em vez de ir para o próprio futon, ela vai para a cama de Nasa, e o pobre garoto não consegue dormir esta noite. A situação é demais para Nasa, e termina quando Tsukasa, virando-se, começa a encarar Nasa. Em pânico por dentro, ele não entende se ela está acordada ou não. Ela o beija e se deita de volta em seu futon. Ele não pregou o olho depois disso. De manhã, Nasa, animado com os eventos anteriores, sonha acordado em dormir na mesma cama que Tsukasa. De fato, ele está disposto a comprar um apartamento novo e maior. Eles ficarão apertados para dormir se ambos ficarem no mesmo quarto por muito tempo. E dormir é um incômodo porque eles dormem em camas diferentes. Tsukasa é sonâmbula até mesmo lá. Uma boa razão para se mudar aparece sozinha. O apartamento da Nasa é pequeno demais para os dois. Mas, antes de comprarem uma nova casa, eles precisam de um fiador. Poderia facilmente ser os pais do Nasa, e ele nunca contou a eles sobre seu casamento. Portanto, é necessário um telefonema. E mesmo que as primeiras respostas soem como: "Desculpe, quero dizer quem", pessoas que ele nunca ouviu antes, sua mãe se acalma quando ouve que sua esposa é uma garota super fofa que salvou a vida dele. Após a ligação, Tsukasa decide que gostaria de conhecer os pais de Nasa, mas ele está inseguro em apresentá-la a eles devido a quão estranho isso poderia ser. No entanto, a mãe de Nasa envia uma mensagem dizendo que se eles não vierem visitar, ela não será a garantidora deles. Diante disso, Nasa cede e os dois decidem ir a Nara para visitar seus pais. De fato, os pais de Nasa não são de Tóquio, mas de Nara, e a notícia de sua futura viagem a Nara rapidamente chega a Actose através de suas empregadas espiãs. Tsukasa também decide comprar uma câmera para a viagem e para o dia a dia deles para fazer o diário secreto de casamento. Mesmo que a compra fosse para ela, o desejo de Nasa desperta e ele não consegue parar de tirar fotos da esposa, então ela confisca a câmera. Eles ainda não tiveram uma lua de mel, então isso parece a ocasião perfeita. Eles vão matar 2 coelhos com uma cajadada só, conhecer os pais de Nasa e aproveitar algum tempo juntos. Eles decidem pegar um ônibus noturno para Kyoto porque era muito mais barato do que o trem. Enquanto isso, Chitose e suas 2 empregadas estão perseguindo-os. Chitose não aceitou o casamento deles ainda, e está esperando que termine quando o ônibus parar em uma área de serviço noturna. Chitose com suas empregadas está ansiosa para encontrar qualquer desentendimento entre o amor de Nasa e Tsukasa. Ela acha que até problemas pequenos podem acabar com um relacionamento entre homem e mulher. Além disso, ela acredita que não há necessidade de causar nenhum deles. Na verdade, esses problemas começam por conta própria. Mas assim que um problema parece real, deixando Chitose toda animada, ele desaparece num piscar de olhos. Eles transformam cada pequeno problema em uma nova e única forma de flertar, tornando o plano de Chitose cada vez mais sem sentido com o tempo. Enquanto Chitose está planejando seu plano, Tsukasa e Nasa estão decidindo o que comer. Enquanto Nasa está disposto a comer algo de uma cadeia de restaurantes, e Tsukasa o exorta a experimentar outra coisa, pois ele pode comer essas coisas em casa. Seguindo seu raciocínio, Tsukasa sugere algo que eles estavam sugerindo manualmente. Esta sopa tem gosto de como se alguém colocasse algumas fatias de vinho sobre o bacalhau. É exatamente o que você esperaria, a ponto de ser inesperado. A única coisa que poderia apimentar é a lima que o marido a desafia a comer. Chitose, irritada com o flerte contínuo deles enquanto Nasa estava ausente, faz sua primeira jogada e aparece na frente de Tsukasa.
que estava sentada sozinha. Ela de repente começa uma discussão difícil, perguntando o que ela está fazendo lá e que ela não é uma garota normal. Mas quando a discussão começa a se inclinar para o passado de Tsukasa, um jornalista aparece, temendo que aparecer na TV possa alertar o perseguidor de Tsukasa. O trio foge, e o ônibus está prestes a partir. Então, Nasa e Tsukasa decidem ir embora com Chitose correndo atrás deles, perguntando a Tsukasa por que ela está se casando. De volta ao ônibus, Nasa fica pensando no que Chitose disse, mas Tsukasa o tranquiliza, dizendo que é natural que algumas pessoas sejam contra o casamento deles. Ela se pergunta se os pais deles seriam iguais, mas ele diz que tem certeza de que pode convencê-los. Na manhã seguinte, eles chegam a Kyoto, com Nasa animado com a possibilidade de fazer um pouco de turismo lá depois de visitar seus pais em Nara. Mas as sugestões de Tsukasa de ir a uma padaria ou ao museu de mangá diminuem seu entusiasmo, e ele pergunta se ela não está interessada em ver os marcos históricos. Depois de ver a decepção de Nasa, ela concorda em vê-los. De repente, Kitose teimosamente quer um confronto com eles. Enquanto ela não aceitar o casamento, ela não permitirá o relacionamento deles. Essa situação improvisada faz Nasa repensar as coisas. Ele quer fazer seu casamento feliz para todos, e por isso convida Chitose para conversar apenas os dois. Mas ele não é o único que teve uma ideia. Com o objetivo principal de mostrar ao mundo o quanto Nasa é um tolo patético, Chitose irá interpretar a amante de Nasa, e dependendo de seu desempenho, ela verá se ele é um homem digno ou não. Mas a Nasa fez muitas pesquisas, levando Chitose a muitos lugares legais, mas ela está mais impressionada com sua organização e seu caráter gentil do que qualquer outra coisa. Embora seu forte caráter a deixe duvidosa novamente, principalmente o fato de que ele não sabe nada sobre Tsukasa a irrita muito. Nasa avalia as pequenas coisas que sabe sobre sua esposa, pensando que seu encontro com Tsukasa foi destino. No entanto, Chitose ainda não vê isso como uma boa razão, pensando que destino é apenas algo que as pessoas usam como desculpa. No final do dia, ele não sabe, mas ela disse que voltaria para Tóquio por enquanto. Tsukasa está preocupada que não conseguirá se dar bem com os pais de Nasa, mas o maridão não acredita nisso. Ele será o responsável por apresentá-la, e vai garantir que eles saibam que ela é a garota mais fofa do universo. No final da noite, o táxi deles finalmente chega à casa dos pais de Nasa. Ambos estão muito nervosos para conhecê-los. A mãe de Nasa, Kanoka, começa a abrir a porta, mas está tão confusa que não vê a esposa do filho e rapidamente volta para dentro. Nasa consegue convencê-la a conhecer Tsukasa e pergunta onde está seu pai, ao que Kanoka responde que ele está na sala de estar e não se mexeu desde a manhã. Todos entram, com Tsukasa sendo apresentado ao pai de Nasa, Enishi. Após um silêncio constrangedor, Enishi pergunta a Nasa se ele gostaria de tomar um banho. No entanto, Nasa está muito cauteloso em deixar Tsukasa sozinha com seus pais. Ela diz a ele que não tem problema se eles quiserem conversar com ela. Ainda soando um pouco inseguro, depois que Nasa sai da sala, Enishi de repente se prostra diante de Tsukasa, agradecendo-a por salvar a vida de Nasa. Ele continua dizendo o quanto ele e Kanoka estão orgulhosos por terem criado um filho tão bom, apesar de suas falhas. Se ele decidir casar-se com a pessoa que salvou sua vida, eles não têm mais nada a oferecer além de votos de felicidade e boa sorte. Enishi termina pedindo que ela cuide de Nasa a partir de agora. Tsukasa agradece pelas palavras gentis e pede para que eles também cuidem dela a partir de agora. Enquanto se preparam para dormir, Kanoka diz a Nasa que colocaram um futon extra para Tsukasa e avisa para ele não se empolgar demais, já que eles estarão dormindo no quarto ao lado. O que você quer dizer com isso? Nasa rapidamente percebe o que ela quis dizer e fica totalmente atrapalhado com a situação apresentada a ele. Desta vez, ambos estão dormindo em futons e não há nenhum problema de altura entre eles como antes. Então a esposa dele agora está bem ali, com a guarda baixa, ao alcance dele em um futon ao lado. Embora ele logo perceba o quanto é doloroso, e o braço dele não demore a ficar dormente. Por outro lado, a esposa está tão próxima que ele pode sentir o calor do corpo dela e o cheiro. O frágil equilíbrio se quebra facilmente, e Nasa então pede um beijo de boa noite em vez disso, ao qual Tsukasa concorda, embora muito embaraçosamente. Na manhã seguinte, após acordar e sair, Tsukasa é encontrada por Enishi, que tem dificuldade em descobrir sobre o que falar apenas os dois. Tsukasa então menciona ser arqueóloga, o que Nasa já havia contado a ela. Ao ouvir isso, Enishi animadamente a leva para seu escritório. Lá, ela o surpreende ao conseguir ler um livro que supostamente ele nunca havia conseguido entender antes. Nasa logo chega no estudo e fica surpresa ao ver Tsukasa lá devido à sua aparente aversão por coisas históricas. À tarde, Nasa e Tsukasa finalmente começam a fazer um pouco de turismo, com Tsukasa decidindo que visitar locais históricos com Nasa os tornará mais interessantes. Eles visitam o Parque de Nara e o Todaiji, tirando fotos de cada um. Depois de visitar o local onde as ruínas de Heijō-kyu já estiveram, Tsukasa começa a falar sobre como, há 1300 anos, tantas pessoas viviam ali cuidando de suas vidas diárias, mas ela rapidamente deixa isso de lado,
e eles decidem filmar um vídeo engraçado em vez disso. Mais tarde, eles se despedem dos pais de Nasa enquanto voltam para Tóquio. No entanto, ao chegarem de volta ao apartamento, eles descobrem que ele foi completamente incendiado. O apartamento de Nasa agora é apenas cinzas, mas a planta que comemora seu casamento está miraculosamente intacta, trazendo alívio para Nasa. Felizmente, ele já havia organizado seu livro bancário e outras coisas importantes em um cofre de segurança. Sem ter para onde ir, Kanami gentilmente oferece para eles ficarem na casa de banho Arasugawa, até encontrarem um novo lugar. Kanami acha que hospedar Nasa e Tsukasa na casa de banho é uma boa maneira de agradecer a Nasa por tudo que ele fez pelo lugar. Felizmente, há um prédio bem grande que eles não usam na casa de banhos que já tem 2 futons e alguns móveis. Tsukasa acha que é um sinal de que eles são bem vistos por eles, já que as pessoas se ofereceram para ajudar imediatamente quando estavam em apuros. Nasa gosta da ideia de morar na casa de banhos Arasugawa, e tudo parece bem para todos que vivem lá, Kanami, Aya e a mãe delas. Aya tem uma queda por Nasa, mas ainda não percebeu que ele agora é casado. Ela é um pouco desligada e ainda não entendeu isso. Durante uma noite normal, enquanto Aya está tranquilamente confundindo o fato de que Tsukasa e Nasa são casados, ela descobre casualmente que Nasa e Tsukasa têm o mesmo sobrenome. Bem quando alguém pode se perguntar por quanto tempo ela continuará a interpretar mal as coisas, a mãe de Aya aparece com uma declaração simples, revelando que Tsukasa é a esposa de Nasa, devastando o coração de Aya em um piscar de olhos. O cérebro de Aya não consegue lidar com essa enorme informação, e ela começa a gritar. Para piorar as coisas, depois que a mãe dela percebe que Aya não sabia, ela revela que Aya gosta de Nasa. O primeiro encontro de Aya com Nasa foi durante a aula de matemática quando ela tinha 10 anos. Havia um problema que ninguém conseguia resolver, e a Nasa o resolveu sem esforço. No entanto, ela nunca teve coragem de confessar seus sentimentos a Nasa. Apesar da situação constrangedora, Aya decide não lamentar seu amor não correspondido. Ela reúne coragem e orgulho para parabenizar Nasa e Tsukasa pelo casamento. Enquanto isso, Nasa e Tsukasa têm um monte de roupas sujas, e Tsukasa quer lavar roupa. Inicialmente, Nasa está disposto a ir sozinho a uma lavanderia automática, mas Tsukasa tem um problema. Seria constrangedor deixá-lo vê-la. Eles decidem ir à lavanderia da família Arasugawa. Nasa não pode deixar de notar que Tsukasa está vestindo um agasalho, pois muitas de suas roupas foram perdidas no incêndio e as que sobreviveram estão sendo lavadas. Ela também não está usando nada por baixo do agasalho, e Nasa se vê muito incapaz de resistir a tirar uma foto de sua esposa envergonhada. Segundo Nasa, as meninas podem continuar fofas por muito tempo, porque sempre se esforçam para parecer fofas. No entanto, uma vez que o marido para de ajudar sua esposa a se manter fofa, a garota pode passar de esposa fofa para colega de quarto comum. É hora de fazer compras, e Nasa está animado até que Tsukasa sugere que ele escolha os novos vestidos para ela. O gosto puro e inocente de Nasa começa a aparecer, e há algo mais que Tsukasa precisa comprar. Eles trazem tudo do espaço de armazenamento para o quarto, fazendo com que pareça antiquado. Sem Kanami, são apenas os dois, e Nasa parece ansioso para tentar todo tipo de coisa constrangedora. Na manhã seguinte, Nasa recebe uma ligação de seu ex-senhorio que pergunta se ele está interessado em se mudar para um novo lugar que ele construiu. No entanto, a Nasa ainda não tomou alguma decisão, embora saiba que não pode continuar em dívida com a família Arisugawa por muito tempo. Kanami tenta convencer Nasa e Tsukasa a não saírem, percebendo que morar lá provavelmente dificulta que eles tenham privacidade. No entanto, ela rapidamente muda de ideia quando ouve que um novo apartamento está sendo construído no terreno onde o último pegou fogo. O proprietário oferece-lhes mudar-se sem qualquer depósito de segurança ou taxa inicial, além de manter o mesmo aluguel de antes. Com uma oferta tão boa, eles não podem recusar pelo menos uma visita a outro apartamento idêntico que será sua próxima residência. Tsukasa, entusiasmada com a ideia, sugere que eles ajam como um casal durante a visita. O novo apartamento é bonito, e a vista de cima é ainda mais atraente. Eles são particularmente atraídos por uma banheira onde você pode ver o exterior enquanto toma banho. Tsukasa expressa seu desejo por uma banheira assim em seu novo apartamento, e Nasa, em sua mente, tem um pensamento lascivo sobre eles tomarem banho juntos. Depois do banheiro, eles exploram o quarto, que tem uma enorme cama de casal. Nasa, nervoso, pergunta a Tsukasa se ela quer dormir em uma cama, e ela timidamente concorda, considerando uma melhoria. No entanto, depois de verificar o apartamento, o senhorio liga, revelando que não era o apartamento deles e houve um engano. Kanami Arisugawa começa seu dia cedo, acordando todas as manhãs às 5h30 para preparar a casa de banhos. Conciliar isso com o colégio é desafiador, mas com a chegada de Tsukasa, ela fica mais do que feliz em aceitar ajuda, mesmo que Tsukasa insista e ela inicialmente recuse. Apesar disso, Tsukasa insiste, sentindo a necessidade de retribuir sua dívida a Kanami. Com a ajuda de Tsukasa, o processo de limpeza termina mais cedo, permitindo que Kanami exprima sua gratidão.
Ela agradece a Tsukasa não apenas pela ajuda com a casa de banho, mas também do fundo do coração por salvar a vida de Nasa. Kanami começa a entender por que Nasa se apaixonou por Tsukasa. Quando Chitose retorna ao apartamento de Nasa, descobre que não sobrou nada, ele foi destruído pelo fogo. Enquanto expressa alívio por Tsukasa estar ilesa, Chitose fica com uma pergunta inquietante. Onde Tsukasa está morando agora? Tsukasa tenta evitar as perguntas, mas as persistentes indagações de Chitose a forçam a, brincando, provoca Chitose, convencendo-a de que ela mora em um parque infantil com eletricidade e gás. No entanto, a brincadeira dura pouco e Tsukasa volta para casa. Dessa vez, Chitose reage rapidamente e segue Tsukasa até a casa de banho Arisugawa. Lá dentro, ela encontra Tsukasa, Nasa e Kanami discutindo a ideia de uma festa de takoyaki, aparentemente a atividade favorita dos jovens descolados. Kanami bombardeia Chitose com perguntas sobre por que e como Tsukasa mora lá. Tsukasa revela que dorme todas as noites no chão da recepção da casa de banhos Arisugawa, com garrafas de leite como travesseiros. A brincadeira não dura muito, pois Nasa se sente mal por Chitose, que é muito ingênua. Chitose, junto com as empregadas de Chitose, que nunca estiveram em uma casa de banho antes e estão nervosas, decide tomar um banho relaxante para esfriar a cabeça. Após o banho, Chitose cumprimenta todos e vai embora. Chitose rapidamente percebe que foi enganada mais uma vez. Como todos estão presentes, eles decidem participar da festa de takoyaki, como Kaname sugeriu. Esta também seria uma chance para Tsukasa conhecer melhor Aya. Aya fica extremamente feliz com a ideia e se junta à festa para testar se Tsukasa é boa o suficiente para ser a esposa de Nasa. A comida não apenas parece boa, mas também tem um sabor incrível, e Aya não pode deixar de elogiar Tsukasa. Agora sua convicção está começando a vacilar. Street Fighter V se torna um pilar fundamental de sua festa de takoyaki, e mesmo que eles ainda não tenham comido um único takoyaki, um torneio de videogame começa. A ausência de um prêmio gera a necessidade de um, e Nasa oferece realizar qualquer tarefa pedida pelo vencedor. Aya e Tsukasa participam na competição de jogos, e apesar da vantagem inicial de Aya, Tsukasa, que odeia perder, vira o jogo com uma mudança de console e controle. No final, um duplo nocaute marca um empate na competição, e eles mutuamente apreciam as habilidades de jogo um do outro. O tempo passa e Nasa trabalha tanto que se torna uma daquelas pessoas que nunca sabem quando fazer uma pausa. Seu trabalho incansável passa despercebido, até que sua esposa fofa e atenciosa, Tsukasa, nota seu rosto vermelho. Ao medir sua temperatura, ela descobre preocupantes 39,8 graus Celsius. Preocupada, Tsukasa insiste em cuidar de Nasa até que ele melhore, apesar de suas objeções. Quando Nasa começa a se sentir melhor, ele decide trocar de roupa, dado o quanto ele suou. Tsukasa oferece ajudá-lo, e embora ambos sejam tímidos com a ideia, eles eventualmente concordam com alguns limites claros. A discussão sobre isso torna-se um pouco demais para ambos, e ela termina abruptamente. O resfriado de Nasa melhorou significativamente, mas ele ainda está com um pouco de febre. Ele raramente fica doente, e essa febre repentina surpreendeu até ele. Tsukasa aponta que ele nunca fica doente ou ferido porque simplesmente não percebe isso, referindo-se àquela vez em que ele a perseguiu no meio de uma tempestade de neve, apesar de estar gravemente ferido. As preocupações de Tsukasa com a saúde de Nasa fazem com que ele reconsidere fazer pausas ao trabalhar demais. Agora é hora de eles pegarem no sono, mas Tsukasa não consegue descansar bem por estar preocupada com a saúde de Nasa. Enquanto isso, Nasa, meio adormecido, faz uma confissão sobre querer ir com Tsukasa ao festival de verão. Enquanto Aya e Kanami sugerem que Tsukasa vista um yukata para o festival de verão, como é costume para casais, ele acredita que isso também faria com que seu marido se sentisse muito melhor. O festival é naquela noite, e Tsukasa decide vestir um yukata. No entanto, há um pequeno dilema, pois o marido dela, Nasa, está na mesma sala. Inicialmente, Tsukasa insiste que ele deve desviar o olhar enquanto ela se troca, mas Nasa se pergunta se, como marido dela, ele não pode assistir. Tsukasa eventualmente permite que ele olhe, mas apenas por um breve momento. A Nasa não resiste a dar uma olhada mais longa, apreciando como Tsukasa fica bonita no yukata. O festival de verão é animado, com inúmeras barracas abertas. Tsukasa para em uma barraca de takoyaki, mesmo tendo recentemente uma festa de takoyaki. Ela prefere os que não são fritos, e eles aproveitam a noite tranquila com fogos de artifício no céu. Enquanto assistem aos fogos, Nasa reflete sobre o quanto ama sua vida atual e sua esposa. Dias se passam e Nasa finalmente dá a Tsukasa seu próprio telefone, o que a deixa encantada. Tsukasa menciona animadamente que ela ficará famosa depois de configurar seu telefone. Nasa adiciona Tsukasa como sua esposa em seus contatos, e Tsukasa faz o mesmo. Mais tarde, Tsukasa conversa com Kanami, que também a adiciona online, mostrando a ela uma foto de perfil travessa. Aya adiciona Tsukasa também, mostrando sua paixão animada. Depois de um tempo, Nasa é chamado de volta para seu antigo trabalho para ajudar o gerente com alguns problemas. Apesar da desaprovação de Tsukasa, ela lhe deseja boa sorte e espera por seu retorno cedo.
Tsukasa passa o dia ansiosa esperando pela mensagem dele, pensando se deve enviar um adesivo de coelho dizendo o quanto sente falta dele. No entanto, ela decide não fazer isso, pensando que poderia distrair Nasa. O dia passa com Tsukasa se sentindo nostálgica e desejando uma mensagem de seu marido, que não entrou em contato com ela o dia todo. Então, Tsukasa assume que Nasa não voltará cedo para casa e finalmente recebe uma mensagem dele expressando o quanto sente falta dela. No entanto, ele menciona que não voltará para casa à noite, mas estará de volta pela manhã. Às 3 da manhã, Nasa retorna para casa silenciosamente, tentando não acordar Tsukasa. Embora Tsukasa esteja acordada, ela o recebe calorosamente, pois não conseguiu dormir. Então, ambos vão para a cama e, antes disso, Tsukasa dá um beijo de boa noite em Nasa. Ela então pergunta se pode se juntar a ele em seu futon, o que leva a beijos apaixonados entre eles. Enquanto Tsukasa expressa o quanto sentiu falta dele, Nasa considera levar as coisas para o próximo nível. Mas Tsukasa age de forma fofa, e eles acabam se abraçando. Na manhã seguinte, Tsukasa reflete sobre seu comportamento da noite anterior, sentindo-se um pouco estranha. Kaname interrompe seus pensamentos e pergunta brincando se eles tiveram algum momento íntimo enquanto ela estava dormindo. Tsukasa nega, afirmando que essas coisas são normais para um casal casado. Enquanto isso, Charlotte informa Kyo sobre a conversa que ouviu entre Tsukasa e Kaname. Chios fica surpreso, mas reconhece que faz parte da vida de casado. Mais tarde, Charlotte provoca Kyo sobre a possibilidade de pegar Tsukasa e Nasa no flagra. Na manhã seguinte, Tsukasa surpreende Nasa com um beijo matinal, deixando-o perplexo enquanto ele ainda está se acostumando com tais gestos. Tsukasa decide testar a concentração de Nasa enquanto ele trabalha, mudando o canal da TV para um programa de jogos mentais. Apesar das distrações, a Nasa impressionantemente responde às perguntas sem olhar, levando Tsukasa a se perguntar brevemente se ele está pressionando teclas aleatoriamente. Aya e Charlotte se juntam, tentando testar a concentração de Nasa, mas ele continua a responder corretamente. Então os três amigos se reuniram para uma reunião estratégica. Durante essa reunião, Charlotte sugeriu que Tsukasa vestisse uma fantasia de empregada, e Aya também pediu que ele fizesse isso. O desafio final começou com Tsukasa vestido como uma empregada, conversando com Nasa como se ele fosse uma empregada. Isso distraiu a Nasa por um curto período, mas ele ainda conseguiu responder a última pergunta, decepcionando Charlotte e Aya. Elas acharam que era injusto que ele pudesse permanecer focado mesmo com Tsukasa vestida de empregada. Mais tarde naquela noite, Nasa conversou com Tsukasa sobre o quanto ele gostava dela no vestido de empregada e expressou que gostaria que ela o usasse com mais frequência. Tsukasa explicou que Charlotte foi quem deixou o uniforme lá. No dia seguinte, Nasa conversa com Kaname e compartilha suas preferências, como encontrar médicos, óculos e uniformes escolares atraentes. Alguém ouve a conversa deles e menciona que namorar usando uniformes escolares se tornou uma tendência. Kaname, sendo a pessoa solidária que é, os encoraja a perseguir seus sonhos. Então Aya pede a Tsukasa que use um. Naquela noite, Tsukasa pede emprestado, pode um uniforme escolar como o estereótipo de uma colegial na frente de seu marido. Isso desperta o desejo de Nasa, que após a demonstração pede a Tsukasa mais uma vez para se vestir como uma colegial, então ela faz isso com entusiasmo. Nasa pergunta se pode tocar Tsukasa, ao que ela responde, sim, mas só à noite. Mas por agora, não há estabelecimento de toque, mas ele pode tirar as meias dela, o que ela faz, e eles se beijam. No dia seguinte, Nasa acorda de um sonho onde Tsukasa está usando um uniforme escolar e brinca dizendo que ele parecia ter um bom sonho. Nasa, que geralmente acorda cedo, fica surpreso ao se ver acordando tarde. Tsukasa, sendo uma pessoa madrugadora, beija-o e informa que o café da manhã está pronto, o que continua a surpreender Nasa. Após o café, eles começam a trabalhar juntos. Tsukasa assiste a um filme de que não gosta, e quando Nasa pergunta por quê, ela explica que apesar de não se encaixar no tema de sua casa, ela gostou pelos bons personagens, uma forte relação de pai e filho e um final legal. Mas Tsukasa queria experimentar uma cena semelhante à AC que acendesse sua imaginação. Nasa sugere que eles montem um cinema em casa assim que ela terminar seu trabalho cedo. Pensando que é uma ocasião especial, Nasa escolhe uma instalação de cinema grande e confiável. Eles descem as escadas e aproveitam a bela paisagem. Quando Tsukasa quer comprar pipoca, ela é aconselhada a não fazê-lo devido à duração do filme de 2 horas e meia, pois pode ser inconveniente para ela ir ao banheiro e perder uma cena crucial. No entanto, ela decide fazer o que quer, observando as várias expressões nos rostos dos outros: perplexidade, surpresa, raiva, nervosismo e emoção ao chegar ao clímax do filme. Quando o protagonista chega à casa de banho, ele tem uma conversa com Sanada sobre o casamento. Sanada expressa que não está preocupada em não ter um casamento, considerando isso normal nos dias de hoje. No entanto, deseja muito um casamento, principalmente para ver sua esposa em um vestido de noiva. Isso levanta a questão de realizar um casamento para o jovem casal. Apesar do entusiasmo de Sua, Tsukasa recusa o evento, achando-o embaraçoso e caro.
Nasa, querendo que aconteça, sugere que façam na próxima semana. Tsukasa então pergunta como proceder, então ele faz uma simulação engraçada, onde ele simplesmente liga e o casamento magicamente aparece. Tsukasa está preocupada com seu marido sincero, esperando que ele pergunte sobre o custo. No entanto, a Nasa supõe que custa pelo menos 150. Tsukasa traz alguém, que pergunta sobre o orçamento da Nasa. Ele tem cerca de $1.500 em ienes, surpreendendo Cannon. Cannon então revela o custo de um bom serviço de casamento, que é 7 milhões de ienes ou $775 mil. Isso choca o protagonista, que percebe que poderia comprar um carro, uma casa ou pelo menos um apartamento urbano com esse dinheiro. Ele expressa decepção, pensando que seria mais barato e fácil. Em outra cena, Chitose é vista se exercitando com seus empregados, e Charlotte pergunta sobre a possibilidade de um casamento entre Nasa e Tsukasa. Chitose não tem certeza, mas menciona que se houver um no futuro, ela compareceria para apoiar Tsukasa, mesmo que não goste muito de Nasa. Em outro lugar, a professora de Nasa percebe um declínio nas notas gerais da turma desde o penúltimo ano dos jovens estudantes do ensino médio. Isso a coloca em uma encruzilhada, e ela se sente obrigada a melhorar as notas deles. Um de seus colegas tenta dissuadi-la, mas ela se recusa, dizendo que não tem tempo para namorar. No caminho de casa, ela se pergunta sobre a vida de Nasa, esperando que ele não tenha se tornado um delinquente como muitos outros meninos que abandonaram a escola. Por acaso, ela encontra seu ex-aluno e descobre que Nasa está casado agora. Esperando o pior, ela o aconselha a apresentá-la à esposa dele. A esposa de Nasa dá as boas-vindas à professora, que tenta encontrar algo negativo, mas não consegue. Ela acaba parabenizando o casal antes de sair. Curiosa sobre o futuro de Nasa, ela pergunta sobre seus planos, e ele expressa o desejo de ir para o ensino médio e eventualmente procurar um emprego. No entanto, por enquanto, ele só quer aproveitar o momento com sua esposa. A professora fica pensativa enquanto considera aceitar um convite para o cinema de seu parceiro. Enquanto isso, na casa de banho, chega um cliente com um olhar sinistro, alegando ter assuntos pendentes com Nasa. No entanto, Tsukasa, não gostando de sua atitude, se recusa a revelar o paradeiro de Nasa. Os dois discutem e o homem compra um bilhete para o banho. Quando Nasa chega e vê a situação, fica satisfeito ao descobrir que o visitante misterioso é seu primo, Jinga. Embora Jinga tenha uma aparência sinistra, ele prova ser um bom rapaz e um estudante bem-sucedido na escola preparatória. Curioso sobre o casamento da Nasa, Jinga pede uma prova de seu amor e beija Tsukasa. Nasa aceita, mas Jinga interrompe, reconhecendo que o amor deles é genuíno. Depois, ele conta que ele e seus amigos encontraram um gato abandonado na rua. Nasa assume o comando da situação e leva o gato a um veterinário, insistindo em exames minuciosos para melhorar a saúde do gato. Tsukasa fica surpresa com a intensidade de seu marido ao cuidar de um gato. Ao perceber que precisarão encontrar um lar para o gato depois que sair do veterinário, Nasa se oferece para cuidar dele. Tsukasa faz uma lista enorme de coisas que o gato precisa, e Jinga aceita a responsabilidade com entusiasmo. No entanto, Nasa não está impressionado com o comportamento do gato. Depois de comer, o gato perde o interesse nele, afastando-se com um olhar fixo e dormindo no ombro de Tsukasa. No entanto, ainda há esperança para Nasa pela manhã. Tsukasa explica que o gato chamá-lo para comer significa que ela confia nele e só quer ser mimada. Percebendo que sua esposa quer ser mimada, Nasa diz a ela que ela é fofa, e eles compartilham um beijo na frente de um espectador surpreso. Torrada se torna a melhor arma de Nasa para conquistar o coração de sua esposa, enquanto ele a usa para distraí-la enquanto comem. Aproveitando um momento, Nasa expressa sua admiração pelo aroma fresco e suave de Tsukasa, aproximando-se dela. No entanto, um novo adversário surge na forma do gato ciumento disputando a atenção de Tsukasa. Apesar do incidente com o gato, Jinga presenteia Nasa com 2 ingressos para um parque de diversões, e eles decidem visitar o parque de diversões Mayama. No dia seguinte no parque, eles percebem que começa a chover, o que os leva a comprar capas de chuva de gato e urso. Nasa gosta disso porque faz Tsukasa parecer ainda mais fofa do que o normal. Ao mesmo tempo, Chitose e suas empregadas também estão no parque. Ao ver o casal, Chitose decide relaxar e aproveitar o parque primeiro antes de descobrir o que eles estão planejando. A primeira atração é assustadora, mas para sua surpresa, o casal gosta em vez de se assustar. A próxima é com tema espacial, e na saída, eles encontram o Sensei Taniguchi. Ela explica que está lá porque seu colega, o professor Taniguchi, ganhou 2 ingressos e a convidou. Tsukasa rapidamente percebe e suspeita que o professor Taniguchi pode tê-la convidado para um encontro, querendo poupar Nasa, que não tem nenhum traquejo social de qualquer situação embaraçosa. Depois eles confirmam o interesse da professora Taniguchi ao observar seu comportamento nervoso perto do professor Yanagi. Encorajando-o telepaticamente, Nasa e Tsukasa vão casualmente à mesma atração temática de piratas onde veem ambos os senseis. Eles discutem a possibilidade de Taniguchi Sensei ter uma chance se ele jogar suas cartas corretamente, mas eles não têm certeza.
Em outra fila de espera, Taniguchi-sensei quer explicar que ele não ganhou os ingressos, mas os comprou para declarar seu amor por Yanagi-sensei. Infelizmente, um adolescente na frente deles chega antes dele, tornando a situação desconfortável para ele. Enquanto isso, Nasa e Tsukasa vão a um buffet, pois é hora do almoço. Chitose e sua equipe eventualmente encontram Nasa e Tsukasa e decidem observá-los no buffet. Para sua surpresa, o casal ainda está flertando. Nasa propõe um jogo em que servem a comida um do outro e a trocam na mesa. No entanto, Nasa percebe que a refeição que preparou para sua esposa está terrível. Quando ele vê a deliciosa refeição que ela fez, Tsukasa o interrompe, dizendo que o que ele fez foi feito com amor e é isso que importa. A equipe de Chitose quer participar, mas Chitose os impede, alegando que isso atrairia muita atenção. À noite, todos eles aproveitam o festival de fogos de artifício. Taniguchi-sensei e Yanagi-sensei também estão lá, e Yanagi-sensei impulsivamente expressa seu desejo de passar o resto de sua vida com ele. Embora pareça um deslize, Taniguchi-sensei retribui seus sentimentos dizendo que também a ama. Nasa possui uma habilidade única de assumir os problemas de outras pessoas e ajudá-las sem esforço. Tsukasa percebe isso enquanto conserta o aspirador de pó de Kaname. Aya se aproxima de Nasa para pedir ajuda com suas notas, que estão em má forma, especialmente com os exames finais se aproximando no final do mês. Apesar da tarefa desafiadora, Nasa concorda em ajudá-la. Ele não está focado na dificuldade, mas sim na sua dedicação em ajudar os outros, algo que ele gosta muito. Tsukasa está impressionada com a ética de trabalho incansável do marido. Nasa digita no teclado do computador sem mostrar nenhum sinal de cansaço. Tsukasa observa que Nasa mantém a mesma postura desde a manhã, admitindo desconforto apenas quando ela expressa preocupação com sua saúde. Quando Tsukasa decide que é hora de uma massagem, é a primeira experiência de Nasa com uma. Enquanto ela o massageia, ele começa a se sentir mais relaxado e a experiência começa a excitá-lo. Apesar de seus novos desejos, ele está determinado a retribuir e dar a Tsukasa uma massagem para expressar sua gratidão. Tsukasa, no entanto, fica visivelmente envergonhada, mas aprecia o gesto enquanto Nasa continua a massagear seus ombros. No escaldante mês de junho, o calor não impede Kaname, que coloca Nasa em uma situação embaraçosa com perguntas diretas sobre seu relacionamento com Tsukasa. Ela quer detalhes sobre quanto tempo eles estão juntos e o que fazem. Nasa sente-se um pouco desconfortável e deseja fugir da conversa. Ao navegar casualmente pelo Twitter, Kaname descobre que um beijo pode ter significados diferentes dependendo da área que você beija. Então, ela prepara um plano perfeito para que Nasa aproveite o momento a noite toda. Nasa opta por roupas mais leves do que o habitual, e ele começa a notar sinais sutis de Tsukasa. Surpreendentemente, Kaname entrega a lista a Tsukasa muito mais cedo do que Nasa esperava. A noite se desenrola com uma abundância de beijos e ternura, continuando até a manhã seguinte. Semanas passam e, surpreendentemente, a mãe de Kaname e Aya visita. No entanto, Kaname recebe sua mãe de uma maneira um tanto fria, causando angústia a ela. Voltando para o presente, Kaname presenteia Nasa com alguns bilhetes para uma viagem às águas termais. Infelizmente, nem Aya nem Kaname puderam ir, e a mãe de Aya também recusa devido à associação negativa com sua lua de mel passada. Nasa aceita os bilhetes, embora se sinta um pouco envergonhado com a situação. Inicialmente hesitante, ele conversa com Tsukasa sobre a viagem e o problema subjacente. Tsukasa, entendendo a situação, também aceita ir. Kaname se despede enquanto o casal parte para sua primeira lua de mel. Durante a viagem de trem, eles conversam sobre suas expectativas e como estão ansiosos para relaxar. Ao chegar ao destino, ficam surpresos com o tamanho imenso do lugar, comparando-o com Arasugawa Bathhouse, que parece pequeno em comparação. No quarto, eles acham extremamente luxuoso e aproveitam muito a opulência. A Nasa sugere que Tsukasa vá ao banheiro, esperando compartilhar o banheiro aberto que possuem no quarto. No entanto, eles acabam indo aos banhos comunais e ficam surpresos com o luxo que encontram lá. Depois que Nasa pensa um pouco, ele sai para se reunir com Tsukasa, mas encontra uma senhora idosa que precisa de ajuda para chegar à recepção. Sendo uma pessoa prestativa, Nasa decide ajudá-la. Na recepção, uma senhora idosa expressa seu desejo de ir para o quarto, e Nasa, apesar de ter uma crise moral, concorda em ajudá-la. No caminho, eles encontram Tsukasa, que revela que a senhora é Takiko Tsukiyomi, a mulher que concordou com o casamento deles. No entanto, Tsukasa expõe suas mentiras ao revelar que Takiko não é uma mulher idosa e frágil. Takiko aceita sua culpa, admitindo que queria brincar com Nasa. Ao entrar no quarto de Takiko, eles descobrem que é enorme em comparação com o que estão compartilhando. Takiko explica que é incrivelmente rica. Eles discutem por que Tsukasa escolheu Nasa, e Takiko descobre que Nasa é uma alma gêmea. Em uma reviravolta surpreendente, Takiko lhes dá ingressos para 3 águas termais como teste. Takiko também reprova Tsukasa por não expressar seu amor por Nasa, e sugere que ela deveria dobrá-lo.
Isso constrange Tsukasa, mas enche Nasa de esperança e felicidade. Na manhã seguinte, Nasa lê um mangá shoujo onde ocorre um incidente cômico, lembrando o protagonista que acidentalmente vê o interesse amoroso tomando banho. Tsukasa chega e exibe um lindo kimono que alugou. A primeira parada deles é Yubake, um lugar antigo onde conduzem tradicionalmente águas termais com estruturas de madeira. O casal anda por aí e Tsukasa explica como a conduta de madeira transforma as águas em sais termais. Em seguida, eles decidem comprar lembranças para Kaname e Aya. O casal aprecia alguns ovos termais, e Nasa aproveita a oportunidade para capturar fotos fofas de sua esposa comendo. Enquanto caminham, Nasa pergunta sobre a relação de Tsukasa com Takiko. Tsukasa explica que Takiko costumava ser sua tutora e cuidou dela por muito tempo. Agora, Takiko não está mais preocupada, especialmente desde que descobriu que Nasa é um marido maravilhoso. Enquanto continuam explorando, eles chegam a um rio de águas termais. Nasa se pergunta por que é desafiador para eles, sendo marido e mulher, tomar banho juntos. Ele vê uma placa que diz banho misto e quer propor ir lá. No entanto, Tsukasa recusa, envergonhada com a ideia. No jantar, eles desfrutam de uma refeição deliciosa. Depois de descansar, Nasa reúne coragem e finalmente convida Tsukasa para se juntar a ele no banho. Ela aceita com a condição de que ele vá primeiro e não acenda as luzes. No banho, Nasa se pergunta se poderia ter mais sorte e Tsukasa chega entrando na banheira. No banheiro, Nasa e Tsukasa expressam seu amor um pelo outro, e Nasa brinca com a timidez de Tsukasa, levando a uma briga de respingos de água entre os dois. Na manhã seguinte, Nasa se sente o homem mais sortudo do mundo. Enquanto tem um monólogo interno, Tsukasa aparece atrás dele, dizendo que sabe o que ele está pensando. Ela o instrui a ir tomar banho e voltar para o café da manhã. Durante o café da manhã, Nasa se pergunta por que Tsukasa age de maneira tão fria e envergonhada. Quando ele sugere a ideia de tomarem banho juntos, ela fica visivelmente envergonhada. No entanto, ela o surpreende mostrando o ingresso de Takiko e o repreendendo por não ter mencionado isso antes. Depois de visitar todos os banhos, Nasa sugere que se despeçam de Takiko. Tsukasa inicialmente rejeita a ideia, considerando-a desnecessária, apenas para Takiko aparecer e chamá-la de insensível. Nasa propõe tirar uma foto do trio, e depois que eles a tiram, Tsukasa afirma que a viagem deve ter apenas memórias dos dois sozinhos. Tsukasa sugere criar essas memórias imediatamente. Voltando a Tóquio, Nasa reflete sobre como o tempo passou rapidamente e expressa sua felicidade em compartilhar sua vida com Tsukasa, que concorda com o sentimento. A Nasa pergunta a Tsubasa se fora das águas termais ela consideraria tomar banho com ele novamente alguma vez. Tsubasa responde que não é uma má ideia e o casal volta feliz para Tóquio. De volta para casa, o ar-condicionado do casal principal está quebrado, fazendo com que Nasa considere comprar um ventilador novo. Eles vão a uma loja de eletrônicos para comprar um e depois visitam a loja do velho amigo de Nasa, Nakiri, para encontrar ferramentas para isolar o ar-condicionado. Para a surpresa deles, a velha amiga de Nasa, Nakiri, é uma jovem que estudou na mesma turma do ensino médio. Ela fica extremamente surpresa ao descobrir que Nasa agora é casado, pois nunca esperava que ele fosse se casar. Nasa admite que não estava interessado em questões românticas até conhecer Tsubasa, e agora não consegue imaginar voltar a não se interessar. Ele expressa a confiança de que seu interesse não vai desaparecer e planeja dedicar o amor de sua vida a Tsubasa. Continuando com a história, o casal instala um ar-condicionado no quarto para combater o calor. No entanto, logo percebem um problema comum que surge ao compartilhar um espaço, diferenças de opinião sobre a temperatura ideal. Nasa e Tsubasa nunca conseguem concordar se está muito frio ou muito quente. Em busca de uma solução para suas discordâncias de temperatura, eles chegam a um compromisso, ajustando o termostato para 26. Na manhã seguinte, Nakiri, amiga de Nasa, não acredita inicialmente que Nasa é casado. Quando ele visita a loja dela para agradecer por ajudar com o ar-condicionado, Nakiri revela que não quer se casar. No início de julho, Tsubasa encontra uma jovem misteriosa enquanto trabalha na casa de banhos. Kaname volta da escola e apresenta a garota como Kagami, uma colega de classe que pensou que era feriado e não foi à escola. Kagami tem algo importante para contar a Kaname. Kaname, percebendo a desajeitada e bondosa natureza de Kagami, começa a sentir remorso por seu julgamento inicial. Ela se abre para Tsubasa sobre seus sentimentos, percebendo a importância de não julgar as pessoas com base na aparência ou personalidade estranha. Kagami, sentindo-se apreciada e valorizada, entende que tanto Kaname quanto Tsubasa são pessoas gentis. Mais tarde, Nasa está com sua esposa, mas algo parece errado. Há um problema oculto e Nasa não tem certeza se fez algo para deixá-la triste.
Em tempos assim, Kaname se torna uma pessoa que pode fornecer sugestões e orientações. A verdade eventualmente vem à tona. Uma única palavra pode ter diferentes significados para meninos e meninas. Nasa aprende a importância de expressar palavras gentilmente à sua esposa regularmente. Nasa decide implementar a sugestão de Kaname de nunca negligenciar uma palavra gentil para sua esposa. Durante uma pausa, ele se absorve na leitura de mangá shoujo. Tsubasa percebe sua intensa concentração e não resiste a provocar seu marido. Enquanto ela brinca com ele, surge a grande questão: por que ele de repente está lendo mangá shoujo? Timidamente, Nasa confessa seu entretenimento secreto, e Tsubasa aproveita da oportunidade para fazê-lo compartilhar tudo o que aprendeu. Nasa elogia a beleza, personalidade e espírito de Tsubasa, o que traz felicidade e a deixa sem jeito. Ela está tão contente que na manhã seguinte ela ajuda alegremente Kaname enquanto ainda está sorrindo. Em um flashback, uma criança vagueia por algumas ruínas expressando preocupação por não ter comida e se preocupando com seu futuro. Uma mulher misteriosa vem em seu auxílio confortando-a e dando-lhe comida. Essa memória é valorizada por Takiko no presente. Atualmente, Tsubasa está tendo problemas com o controle remoto e pede ajuda a Nasa. Ele rapidamente identifica que o problema está nas pilhas. Depois de resolver o problema, Tsubasa pergunta se Nasa acha que ela é estúpida. Nasa nega isso, elogiando sua atitude feroz, inteligência social e natureza gentil. Ele a tranquiliza e a ajuda a recuperar sua senha. Depois a Nasa fala sobre a beleza e as habilidades culinárias de Tsubasa, admitindo que ganhou peso por se deliciar com sua comida deliciosa. Ele percebe que Tsubasa, por outro lado, permanece esbelta e tem um cheiro agradável. Surpresa com o abraço repentino, Tsubasa nota que a Nasa engordou. Inicialmente negando, a Nasa eventualmente confessa que pode ser por causa da deliciosa comida dela. Tsubasa, achando Nasa fofo independentemente do peso dele, assegura a ele que continuará se sentindo assim. No entanto, Nasa reage rapidamente declarando que deve começar a se exercitar para perder peso até a volta de Tsubasa para casa. Mais tarde, Tsukasa sugere que a missão de Nasa é correr 10 km todos os dias. Ela pergunta a Kaname se ele acha que Nasa pode lidar com isso, e Kaname observa que Nasa é relativamente apto, destacando-se até mesmo em educação física. Nasa concorda com confiança. Mas depois de apenas 1 km, ele já se sente cansado. Apesar de seus esforços, ele luta com o exercício. Tsukasa se oferece para ajudar, mas Nasa recusa, afirmando que, como seu marido, ele precisa ser forte o suficiente para protegê-la. Mesmo que Nasa lute com uma fração de uma flexão, o capítulo termina com Tsukasa expressando que ela o salvou quando eles se conheceram, e que será ela quem vai protegê-lo. Eles planejam almoçar, mas seus planos são interrompidos por Takiko, que os convida para acampar. Tsukasa inicialmente recusa, mas Nasa gosta da ideia e quer acampar. Tsukasa eventualmente concorda, e Takiko lhes dá o hage, um doce japonês que uma certa menina presenteou a ela há 70 anos, antes de partir. No dia seguinte, Tsukasa ainda não quer acampar e tenta convencer Nasa a não ir. No entanto, Takiko promove o evento, até convidando Aya e Kaname, que estão animados com a ideia de jogar. Os esforços de Tsukasa para dissuadir Nasa são em vão, pois ele está decidido a ir jogar. Kuma e o primo de Nasa, Ginga, também se juntam à festa. Chitose e suas empregadas decidem ir também, com Chitose afirmando que Nasa não é adequada para esses tipos de eventos. Mais tarde, todos se reúnem para discutir a rota para o acampamento. Existem duas opções, uma envolve uma caminhada de 4 horas e a outra é um passeio de carro. Kaname escolhe o carro, alegando trabalho, enquanto o resto decide ir a pé. No caminho, Aya percebe que a jornada é cansativa, e Kuma fica para trás do grupo. Tsukasa volta para buscá-la, e durante o passeio, ela compartilha seu conhecimento sobre cogumelos venenosos e dá um pouco de sabedoria botânica. Enquanto continuam, ambos ficam cansados e decidem pegar um atalho. Enquanto isso, Nasa e os outros estão caminhando pela rota planejada e encontram Chitose, que os tranquiliza dizendo que Tsukasa ficará bem, já que ela não é como as outras garotas. Fiel às palavras de Chitose, Tsukasa e Kuma rapidamente alcançam o grupo, tendo tomado um atalho. Na zona de jogos, longe de todos os outros, eles se divertem. Nasa e Tsukasa começam uma conversa até serem surpreendidos pela presença de Takiko. Apesar das objeções de Tsukasa, Takiko fica e menciona que comprou esta área porque oferece uma visão clara das estrelas, quase como se pudesse tocá-las. Ela enfatiza a importância da intimidade entre marido e mulher, um sentimento com o qual Nasa concorda. Ele expressa gratidão pelo convite e enche Tsukasa de elogios, revelando o amor profundo que sente por ela. Mais tarde, Kuma desaparece, causando preocupação em todos. Aurora explica que é uma área fechada, então ela não pode estar muito longe. O grupo, incluindo Nasa, a procura. Nasa se perde e eventualmente decide descansar em uma pedra devido ao cansaço. Momentos depois, é revelado que Kuma tinha apenas ido ao banheiro.
Tsukasa encontra Nasa e o acorda. Curioso, Nasa pergunta por que ela estabeleceu a condição de casamento antes de namorar. Inicialmente misterioso, Tsukasa eventualmente se abre e confessa que foi um teste para medir a sinceridade de seus sentimentos. Grata por sua honestidade, ela admite estar mais feliz do que nunca. Sob a luz da lua cheia, ambos declaram seu amor um pelo outro. Mais tarde naquela noite, o grupo desfruta do jantar, cortesia de Toiko. De repente, há uma revelação. Esta reunião é, na verdade, a recepção para o casamento de Tsukasa e Nasa. Kanami narra a história de como Tsukasa e Nasa se conheceram, levando ao seu feliz casamento. O grupo parabeniza o casal, e Tsukasa, surpreso, pergunta o que está acontecendo. Kanami explica que ela e Toiko planejaram a recepção surpresa para celebrar o amor deles. Toiko assegura a Tsukasa que reuniu todas as pessoas que eles amam para fazê-la sentir-se um pouco envergonhada. Após uma apresentação de PowerPoint um tanto constrangedora, Toiko os encoraja a subir ao palco e compartilhar um discurso. Tsukasa, sentindo-se tímida, hesita. Então Nasa se levanta e faz um discurso comovente. Ele expressa seu desejo de valorizar os sentimentos por sua esposa junto com as pessoas que eles amam, agradecendo a todos por terem vindo. Toiko então revela outra surpresa, um bolo. Ela coloca um véu em Tsukasa, e o casal corta o bolo juntos. Agradecidos pela felicidade que seus amigos trazem, Nasa e Tsukasa compartilham este momento especial. Depois, o grupo observa as constelações, enquanto Nasa as explica até ficarem entediados. Titus solta fogos de artifício e todos participam da celebração, deixando o casal sozinho por um momento. Titus, como a terceira roda, fica separado do casal de abelhas. Eventualmente, todos se reúnem novamente. Titus, um pouco contra a celebração, questiona por que se casaram. Nasa explica que a humanidade se casa por amor, querendo se unir e crescer mais fortes juntos. Mais tarde, Toiko se aproxima de Nasa e confessa que se sente responsável por Tsukasa não tê-lo encontrado durante sua espera de 2 anos. No entanto, Nasa expressa sua gratidão por ter se casado com Tsukasa e não guarda ressentimentos. Ele então entra na floresta e encontra Tsukasa contemplando a lua. Eles conversam sobre sua recepção surpresa, e Nasa pergunta a Tsukasa por que ela se casou com ele. Ela responde que a vida é curta e que devem valorizar as pessoas que têm, honrando promessas a amigos e pais, ao mesmo tempo prometendo amor eterno um ao outro sob o céu estrelado. Eles retornam ao acampamento onde seus amigos prepararam uma tenda especial para eles. Na cama, Nasa brinca com Tsukasa até que adormecem. Na manhã seguinte, Toiko oferece a Nasa um café delicioso à beira do rio. Ela sugere que essas atividades devem ser aproveitadas com a esposa. Eles fazem torradas juntos e Toiko, que se parece com a avó de Tsukasa, está prestes a revelar algo quando Tsukasa interrompe. O dia de acampamento termina e eles voltam para casa. Nasa compartilha da experiência de participar de uma festa de casamento e relembra as palavras de sua avó. A senhoria de sua antiga casa entra em contato com ele, informando que em breve poderá morar lá novamente. Eles visitam a casa reformada e ficam animados com a possibilidade de uma cama maior. Eles pensam em se mudar, o que chateia Titus, pois ela não poderá mais escutar as atividades deles. Enquanto discutem sobre morar sozinhos e como abraçar alguém de estatura menor, o foco muda para Toiko. Ela se lembra de Tsukasa lhe contando sobre ficar com Nasa por mais 2 anos e se sentindo frustrada por não realizar o sonho de Tsukasa. Toiko desmaia. Ela retorna para Nasa e Tsukasa ainda brincando como se nada tivesse acontecido. No entanto, ela recebe um chamado de emergência de Titus e eles correm para o hospital. No hospital, eles encontram a vovó Takiko em um estado crítico. Nasa descobre que a vovó Takiko tinha uma tarefa a cumprir, mas percebeu que não seria ela quem a faria. Para cumprir sua missão, ela dá a Nasa uma pedra lunar e o encarrega de fazer Tsukasa feliz. Nasa aceita essa responsabilidade e quando Tsukasa pergunta sobre as palavras enigmáticas da vovó Takiko, Nasa expressa seu compromisso de fazê-la feliz pelo resto de seus dias. Uau! Incrível! E é aqui que o anime de hoje termina. Me avisem nos comentários se vocês querem mais animes assim, confiram os outros animes no canal e nos vemos no próximo.